Boas, pessoal, bom dia, tudo bem? André Oliveira, fazendo aqui uma caminhada para trabalhar o corpício. Tudo bem com vocês? Escreve aí nos comentários. Aliás, de onde é que você fala? É bom saber sempre. E se você é novo no canal, inscreve-se, põe um comentário. Pessoal, no vídeo de ontem, já é normal, mas eu gosto de dividir com vocês, né? Há sempre os haters, os atacantes, etc. Mas eu gosto de refletir sobre as coisas que as pessoas falam, porque às vezes eu posso estar passando uma imagem que não é aquela que eu quero passar ou aquela que eu sou. E ontem um sujeito disse que, pelo meu discurso, que eu era socialista, que eu era comunista, enfim. Por que eu posso ter passado essa imagem? Porque eu estou constantemente falando de que, de alguma forma, Portugal, as coisas são mais igualitárias, as pessoas têm opções, por exemplo, na escola pública, no serviço público, saúde. Quer queira, quer não, apesar de a saúde em Portugal não estar tão boa como quando eu cheguei, mas continua boa, continua atendendo, continua bem. Para consultas é complicado, mas para atendimento prioritário, emergencial é ótimo. Os médicos são muito bons mesmo, e eu recomendo. Mas você tem um plano de saúde, também não é caro, você com 50 pau, 50 euros, você tem um bom plano de saúde em Portugal. Ou seja, as pessoas têm opções, e é exatamente isso que eu acredito. Aliás, eu nem acredito muito nessa coisa de direita, esquerda, socialismo, comunismo, capitalismo. Eu acredito numa política para as pessoas. Eu acredito no fazer a coisa certa, né? No fazer bem. Se uma ação ela é um pouco mais de esquerda ou se é mais de direita, para mim é indiferente. Por exemplo, eu sou a favor de que exista, obviamente, escolas particulares. Por quê? Porque se eu quiser colocar o meu filho na escola particular, é opção minha, eu tenho que ter essa liberdade. Quando você vive num estado, num país em que só existe escola pública e que não seja proibido ter escola particular, isso não é liberdade. Você está tirando das pessoas a liberdade de escolha. E não é isso que eu prego. Então, ou seja, o que não pode acontecer, na minha opinião, é o Estado deixar de investir no público, reforçar a escola pública, para que os particulares ganhem força, né? Então, eu destruo a escola pública, todo mundo fica obrigado a ir para particular, como é o caso do Brasil, porque a escola pública é tão ruim que eu não tenho outra opção. E aí você volta para a mesma coisa que eu falei, não há opção. Se não há opção, isso não é liberdade. Então, a escola pública tem que continuar com o investimento do Estado. Eu, André, tenho meu filho na escola pública agora e eu quero ter essa opção. Quero acreditar que essa opção é uma opção válida, é uma opção boa. Amanhã depois, ou porque eu quero mudar, ou porque eu estou ganhando mais, ou porque eu acredito em outros valores, então eu vou pôr meu filho na escola particular. Mas repara que nenhuma coisa e nem outra pode forçar a destruição da outra. O fato de eu ter só a escola pública não pode forçar a opção da escola particular. Não pode forçar eu, que sou empresário, quero abrir uma escola particular, ser proibido. E o fato de ter escolas particulares boas, o Estado não pode deixar de investir na pública, porque aí você tira o direito de quem acredita na pública e até não pode pagar. Há pessoas que não podem mesmo pagar, não tem condições de pagar uma particular. Uma escola particular em Portugal, na média, tá? Ainda ontem eu fiz um módulo da mentoria sobre isso. Na média, custa 400 euros por mês. E há escolas bem mais caras. Gente, convenhamos, não é barato, não é? Perto do Brasil é muito barato, pela qualidade do serviço. Mas nem todo mundo pode pagar isso. Então tem que existir opção para todo mundo. E essa história
de que vamos tirar do Estado essa função de existir escola pública, só escola particular, capitalismo, capitalismo, O que acontece? Acontece que, como nos Estados Unidos, que você tem lá milhões e milhões de pessoas na pobreza, na miséria, sem saúde pública. A sorte deles é que eles têm escola pública boa, é verdade, mas são pessoas que estão literalmente na miséria, não é? Por quê? Porque é tudo para o capitalismo, não é? E o reforço do Estado vai ficando para trás. Então eu acredito que Portugal tem um certo equilíbrio nesse sentido. Eles permitem, né, que o privado, o particular, se estabeleça, cresça, incentiva, mas continua investindo no público. Isso para mim é liberdade, isso para mim é democracia. Ok? E aliás, eu digo para vocês, eu tenho um plano de saúde, mas durante muitos anos não tive, e mesmo tendo plano de saúde, teve duas situações graves que eu tive nesses últimos 10 anos em que eu optei ir para o público. Aliás, se você perguntar para quase todos os portugueses aqui que têm plano de saúde, se você perguntar para eles, se você tiver uma coisa grave mesmo, grave, para onde é que você vai? Pode ter certeza, a maioria vão dizer, eu vou para o público. Tá? O público está muito ruim nas questões das consultas. Ou seja, você quer uma consulta para daqui, você quer uma consulta sei lá, do joelho, uma consulta do coração, por exemplo, né? Uma consulta, não é emergência. Então o público está complicado nisso porque você consegue uma consulta daqui 4 meses, tá? 5 meses. E aí, se é uma coisa que você precisa para já, aí é complicado. Tá bom? Então, na minha opinião, essa coisa de esquerda, direita, socialismo, capitalismo, é o fazer o certo. É permitir que todas as pessoas tenham acesso às coisas, mesmo que não possa pagar os 400 da escola, e deixar quem pode pagar os 400 e pagar os 1.000, pagar uns salesianos, 800 euros por mês, cara, deixa o cara em paz, é a opção dele. Por outro lado, quem não acredita no privado, quem não acha que é certo, não pode ficar também castigando o cara. Porra, o cara paga 1.000 euros por mês de escola, deixa o cara, meu, é a opção dele. Entendeu? Ele acredita naquilo, deixa o cara. Também não vamos ser chato para os dois lados, né? Enfim, é isso que eu acredito. O que é que você acha? Põe aqui nos comentários. Olha aqui, ó, tô pertinho do centro de saúde. Vou virar uma olhadinha aqui. Aqui era o centro de saúde, ali é o Continente. Aqui tem aquela mercearia que eu costumo vir aqui, ó. Uma mercearia muito boa. Produtos mesmo rurais. O pão aqui é muito bom. Olha aí, o Toma, eu falo sempre do Toma e o Toma passando. O Toma é o ônibusinho da cidade, tá vendo? Caldas não precisa ter aqueles ônibus enormes, né? Você tem vários desses aí que faz a cidade toda e o passe é 14 euros por mês. Você percorre a cidade toda. Concorda comigo ou não? Se discorda, põe o teu pensamento. Discordar também é bom, não há nenhum problema. É liberdade, é democracia. Mas é isso que eu acho, tá, pessoal? Um abraço. Valeu.